Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de fevereiro, quinta-feira depois das cinzas, tempo da Quaresma. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 22 ao 25, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de hoje, quando Jesus anuncia a sua paixão, a sua morte e ressurreição, nós escutamos alguns dias atrás, né? Esse texto, um texto semelhante a este. Mas é interessante porque nós iniciamos ontem o tempo quaresmal, né? O tempo da quaresma, que é um tempo em que nos convida à conversão, a mudarmos de vida, a mudarmos de atitude, a mudarmos de mentalidade, a sermos mais de Deus e a buscarmos mais a sua vontade. Buscarmos a vontade de Deus. Nós podemos ler este evangelho de hoje nessa perspectiva, na perspectiva da vontade de Deus, ou seja, Jesus que realiza a vontade do Pai. Não que a vontade do Pai fosse a morte do seu filho, não. A vontade do Pai é a salvação de todos. A salvação de toda a humanidade pecadora. Deus que por amor envia o seu filho para salvar. Agora, este filho que veio a este mundo, abraçando totalmente, inteiramente a vontade do Pai, ele decide entregar toda a sua vida. Amar até o extremo. Por isso que Jesus está anunciando hoje aqui aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado. Interessante porque Jesus fala isso para os seus discípulos, porque os seus discípulos precisam compreender que o caminho de Jesus é um caminho de cruz. Que a glória virá, mas depois da cruz. E na cruz. Se nós lermos na ótica de São João, nós estamos aqui no Evangelho de Lucas. Mas veja, a glória vem depois da cruz. Então, é esse o ensinamento que Jesus dá ou transmite para os seus discípulos, que devem entender isso. É claro que os discípulos, no primeiro momento, não entendem. Até quando Jesus morre, eles não entendem. É preciso fazer depois a experiência com o ressuscitado para que eles possam compreender as Escrituras que falavam a respeito de Jesus, da sua paixão e morte e ressurreição. Mas veja, é um grande ensinamento para nós. Porque depois Jesus vai dizer, Jesus diz para todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga. Ou seja, como se Jesus dissesse: quem quiser me seguir, o caminho é esse. O caminho é de cruz. O caminho é de renúncia. O caminho é de fazer a vontade do Pai. No caminho teremos aflições, no caminho teremos sofrimentos, teremos dores, mas a glória chegará depois. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos e hoje também para nós. Esse tempo quaresmal nos leva a pensar na dor, no sofrimento, na renúncia, para fazermos a vontade de Deus. Esse tempo quaresmal é um tempo de combate. Nós vamos ver isso no primeiro domingo, né? Quando eu falo das tentações de Jesus.
combate contra o mal. Devemos combater o mal. Então, esse é o caminho. É um caminho de combate, é um caminho de luta, mas que a vitória vem depois. E esta é nos garantida. Então, queridos irmãos e irmãs, iniciemos esse tempo da Quaresma com esse pensamento, com essa mentalidade, compreendendo o ensinamento de Jesus que temos que buscar a vontade de Deus. Por mais que esta muitas vezes nos custe, por mais que nesta busca da vontade de Deus muitas vezes venhamos a sofrer e temos que carregar a cruz, temos que carregar a cruz. Mas veja, apesar da dor, apesar da rejeição, apesar do ridicularismo do mundo, o mundo que busca ridicularizar a nossa fé. Mas veja, apesar desse caminho ser um caminho de cruz, outro caminho, fora este, se não for esse caminho, nós estaremos trilhando o caminho de perdição. Por isso que Jesus está dizendo: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde, se destrói a si mesmo? Compreendamos. O caminho da glória passa pela cruz. Se quisermos buscar a glória sem cruz, sem luta, sem renúncia, sem sofrimento, nós estaremos, na verdade, como diz Jesus, buscando um caminho que nos destrói. Que Deus nos dê sabedoria para compreendermos a vontade de Deus e o caminho que temos que trilhar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.